Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura. Aleluia, já agradecendo ao Senhor por mais um mês vencido e aonde estamos firmes na leitura da palavra. E hoje nós estaremos meditando em Ezequiel, capítulo 37, 38 e 39, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 37. O Vale dos Ossos Secos. Amados, lembrando que as nossas leituras é na versão NTLH. Amém? Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhe darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Aleluia! Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculo e depois de pele. Porém, não havia respiração nos ossos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento e diga: o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que viva de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Diga que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, Senhor, Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sendo sepultado e vou tirar, onde o meu povo está sepultado, e vou tirar para fora. Ali ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Judá e Israel num só reino. O Senhor me falou outra vez comigo. Ele disse: homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois pegue outra tabuinha e escreva: o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão, de modo que pareça uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto a quem representa Judá. Das duas tabuinhas farei uma só e segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja.
Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram. Eu as juntarei e os levarei de volta à sua própria terra, e farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-lo, e não serão mais divididos em duas nações, e nem separado em dois reinos. Não se mancharam mais com ídolos, e nem com ações nojentas, nem com pecado de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Um rei igual o meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão, aleluia, fielmente às minhas leis. Viverão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre, ele, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Leve, seguro nas Louvado seja Deus, que viverão para sempre em segurança. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra dele, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, quando eu puser o meu templo ali para eu ficar no meio deles. As nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Separarei o povo de Israel para ser meu. Capítulo 38. Profecia contra Gog. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal. Na terra de Magog, profetize contra ela e diga que eu, Senhor Deus, estou contra ele. Eu farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados. O seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele, e todos têm escudos e capacete. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togama, que ficam no norte, estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel, que tinha estado arrasada e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Ele e o seu exército e muitas nações que estão contra ele atacarão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. O que o Senhor Deus diz a Gog é isto: quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro em cidades sem muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive em cidade já arrasada e roubará o que há nelas. Os moradores dessa cidade foram tirados do meio das outras nações e reunido num lugar só, e agora possui gado e prosperidade e vive no centro do mundo. O povo de Sabá e Dedã, os negociantes e as autoridades da Espanha lhe perguntarão: você reuniu seu exército e atacou para assaltar e levar o povo? Você está pensando em pegar gado, prata e ouro e outras coisas de valor e ir embora com tudo que roubar? Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e a dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel
estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar, que fica no norte distante. Você ficará comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações, e todos a cavalo, como uma tempestade que passa pela terra. Você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo que eu sou e veja a minha santidade naquilo que eu estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu ia trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. Gog é castigado. O Senhor Deus disse: no dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, e todos os animais grandes e pequenos, e todos os seres humanos do mundo inteiro terão medo de mim. As montanhas serão arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaço, e todas as muralhas cairão. Farei cair sobre Goge todo tipo de desgraça, que encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Os soldados de Goge ficarão uns, ferirão uns aos outros com suas espadas. Eu os castigarei com doenças e morte, derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog, e no seu exército, e em cima das muitas nações de que estão do lado dele. Desse modo, mostrarei todas as nações que eu sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 39 de Ezequiel. A derrota de Gog. O Senhor Deus me disse: homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga que eu estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção, e o guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog e o seu exército e as suas nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, Senhor Deus, que está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral onde o povo vive seguro. E todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome e nunca mais deixarei que o meu povo seja profanado, o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o seu Deus Santo de Israel. O Senhor Deus disse: o dia no qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas. E durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lança. Não terão de ajuntar lenha nos campos e nem de cortar árvores nas florestas, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que o roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O sepultamento de Gog. O Senhor disse: quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado, em Israel, no vale dos viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará para que os que passarem por ali, Gog e todo o seu exército, serão sepultados ali. E o vale será chamado Vale dos Exércitos de Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los. Por causa disso, receberão homenagem no dia da minha vitória. Então, eu, Senhor Deus, que está falando. Depois de passar esses 7 meses, serão escolhidos
homens encarregados de andarem pelo país, a fim de acharem, a fim de achar e sepultar os corpos que, aleluia, ficarão no chão. Assim eles dirão: a terra pura. Assim eles deixarão a terra pura, andarão pelo país, e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado até que os coveiros chegue e sepulte o osso no vale do exército de Gouge. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército, e assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte: homem mortal, chame todas as aves e animais para que venha de toda parte e coma o sacrifício que eu estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos, como se fossem carneiros, carneirinhos, bode ou boi gordos. Quando eu matar essa gente como se fosse sacrifício, as aves e os animais comerão gordura até não querer mais e beberão sangue até ficarem bêbados. Sentado à minha mesa, eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, do soldado e dos guerreiros. Eu sou o Senhor Deus, estou falando. Um novo começo para Israel. O Senhor disse: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Naquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos o derrotassem e os matassem na guerra. Eu os trarei de acordo com que as suas ações nojentas e as suas maldades merecia, e me afastei deles. O Senhor Deus me disse: agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo, e protegerei o meu santo nome, quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los. Aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído, para mostrar a muitas nações que eu sou santo. Eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus, pois os levei preso para fora do seu país. Aleluia. E agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, Senhor Deus, falei. Aleluia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os falsos mestres. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, rejeitarão o mestre que os salvou, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Aleluia. Deus
condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo com fogo como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os mal debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e despreza a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insulta. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais forte e poderoso do que esses falsos mestres, não os acusa com insulto na presença do Senhor. Mas esses homens que agem por instinto, como os de animais selvagens, que nasceram para ser caçados e mortos, eles xingam aquilo que não entendem. Por isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento, aleluia, e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Engana as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus, andam perdidos porque se desvia do caminho certo, segue o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como os poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que se eles nunca tivessem conhecido o caminho certo de que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu às pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama. Eita, aleluia! Essa foi, aleluia, a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encerramos, aleluia, a leitura do mês de novembro. Louvado seja o nome de Jesus. E iniciaremos, aleluia, a leitura do dia 30, aleluia, do dia 1º, perdão, do dia 1º de dezembro, para a glória de Deus, onde eu creio que a palavra vai continuar falando aos nossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.